profissionais que têm uma larga experiência na área da museologia, na área da educação e, em especial, da educação de museus. Então, é uma honra muito grande para a escola receber profissionais com esse trabalho tão importante nesse campo. E eu gostaria, então, de chamar a professora Yara Marques e a professora Ione Marques para a noite. A coordenada do trabalho, e representando um pouco do assunto da Escola de Museologia, chamo com muita honra a professora Ana Lúcia de Castro. A solução está depois que eu vou levantar essa marcha aqui, eu vou lá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa mesa com a querida Yara, velha companheira dos tempos do curso de museus, com Ione Matos, que é autora também desse trabalho, que nos enriquece do ponto de vista das relações mais próximas entre museu e educação, ampliando inclusive esses dois conceitos e esse significado. Eu vou só dar a vocês uma ideia para a gente conhecer melhor o trabalho dela, da trajetória. Yara Matos é professora formada no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, graduou-se em Museologia em 1971. Possui curso de especialização em Arqueologia e trabalhou no IFAM de 1972 a 2002, exercendo o cargo de Direção Técnica no Museu Nacional de Belas Artes e na 6ª Coordenadoria Regional do Rio de Janeiro, atuando inclusive em projetos de revitalização de museus regionais. De 1986 a 2002, integrou a equipe técnica do Museu da Inconfidência de Ouro Preto, Minas Gerais, e é doutora em Ciências Pedagógicas por Cuba e pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. É membro do Conselho Internacional de Museus e com o Unesco, atuando no Comitê de Educação e Ação Cultural e da Diretoria de Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários. Professora adjunta do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto, atua nas interfaces entre museologia, educação e patrimônio. Coordena os trabalhos de implantação do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, junto às comunidades circunvizinhas do antigo arraial minerador do Pascoal, ruínas setecentistas do Morro da Queimada, em Ouro Preto. Ione Matos é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, formada em Didática Especial da Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com título de proficiência em Língua Inglesa pelas Universidades de Cambridge, Inglaterra, e Michigan, Estados Unidos. Professora de classes de alfabetização com formação no método Montessori e em diagnóstico operatório, segundo a teoria de Jean Piaget. Especializou-se em artes cênicas na educação, experiência profissional nas áreas de educação, jornalismo, teatro, tradução e revisão de originais e ghostwriting. Na década de 80, acompanhou e assessorou o MEC, FUNARTE, Instituto Nacional de Artes Cênicas, na implantação e desenvolvimento das ações do projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país. Esta última experiência redobrou seu interesse pelos aspectos sociocognitivos culturais da educação e do ensino, que atualmente estuda sob a perspectiva das neurociências sociais e da chamada neuroeducação. Ambos currículos riquíssimos que só fazem contribuir e engrandecer essa relação e o prazer de termos o livro que é resultado desse trabalho, que vai ser lançado posteriormente à aula. Então, passamos à professora Yara Matos a sua palestra. Ok.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite já feito há muito tempo pelo professor Ivan, diretor da Escola de Museologia, para vir a Unirio conversar com vocês, fazer através de uma palestra sobre, inicialmente seria a minha tese de doutorado, defendida em 2004, nesse programa que eu participei entre a Universidade Federal de Ouro Preto e o governo de Cuba, o Instituto Central de Ciências Pedagógicas. Bom, mas a tese estava em espanhol e, como eu comentava com o Ivan, espera um pouco, porque na nossa intenção, e eu vou pedir um socorro para minha irmã, que é editora, nós traduzirmos, voltarmos a tese para o português e não editar em formato de tese, mas sim numa linguagem mais acessível e que fosse socializado esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Inclusive, era um objetivo, desde que eu defendi a tese em Cuba, eu me comprometi, era um compromisso com a minha orientadora cubana, de democratizar o conhecimento. Bom, aqui, encurtando a história, porque tudo tem história, tudo é um enredo, tudo é uma história, eu, então, participei do edital da UFOP, e aqui está o resultado, que não é só a tese. Então, eu convidei a minha irmã, Ione Matos, porque desde sempre a gente troca conhecimentos e experiências, e, enfim, aliás, desde pequenos, através do nosso pai, que aqui no Rio de Janeiro ele nos levava aos museus, a conhecer museus, Então, eu fui fazer museologia também muito por essa questão, de familiar mesmo. Meu pai era louco por museus, por cultura, e sempre levava os filhos e os filhos dos vizinhos, e ia com uma criançada a mostrar museus da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui estamos, nós preparamos uma fala para vocês, não muito longa, porque queremos abrir para o debate, e vamos falar concomitantemente. Ontem nós estávamos preparando o PowerPoint, inclusive, e achamos melhor a nossa fala ser concomitante, participativa e, enfim, com o tema Patrimônio das Dúvidas, sentido e significado na relação museu-educação. Nós vamos começar com a metáfora abracadabra. Muita gente já me perguntou, mas Yara, por que abracadabra? Por que você escolheu, por que vocês escolheram esse tema, esse título? É um poema valise de um poeta mineiro e ouro-pretano, Guilherme Mansur, e ele é muito ativo em Ouro Preto, poeta e artista plástico. Então, eu havia visto numa publicação esse poema valise e achei que cabia perfeitamente aqui ao nosso trabalho. Então, solicitei autorização a ele, que prontamente nos autorizou, e utilizamos o tema, o título, como a metáfora. Ione, quer falar? Vocês me escutam? Sim. Então tá. Antes de eu começar, eu queria saber, vocês todos aí, tem alguém de educação que eu perguntei e disseram, não, todo mundo de museologia. Os que eu perguntei disseram que era museologia. Tem de educação? Tem uma, duas. Hein? Tem um bifomeneiros mais fácil de você. Mas faz museologia. Você também? Você é de educação?
Trabalhei em museu. Tá, então eu vou começar dizendo isso. O trabalho todo de relação à museu-educação vai ter que partir de vocês, viu? Porque o pessoal de educação não está nem aí para o museu. Nem aí. E, assim, eu convidei várias pessoas da minha área, que são da área de educação. A única pessoa que está aqui é uma professora, chegou outra, duas, pronto, estão salvando a pátria. E uma amiga minha, que está sentada logo ali, que também é da área de educação. Mas, assim, quando a gente chama, museu é uma coisa, né, que assim, eu sou apaixonada por museu, não tenho nenhuma formação em museologia. E, assim, vocês vão me desculpar, vocês estão tendo, se eu disser alguma coisa que vocês não concordem no meio desse negócio todo aí, porque eu não tenho formação em museologia, eu sou uma pessoa que voa a museus, gosto de museus, como a Yarinha falou, porque o papai, desde pequenininha, a gente foi acostumado com isso, levava meus filhos e tudo mais, mas, assim, não sei, às vezes eu acho coisas e penso coisas que talvez não sejam, teoricamente, dentro da museologia, muito lá ortodoxas. Mas, enfim, sobre isso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, essa metáfora, para mim, ela tem uma relação também com essa coisa da cognição e da neurociência cognitiva ligada à questão da aprendizagem. E eu acho que é uma ponte incrível com a coisa da memória, no sentido até mesmo do museu mais tradicional. Que é essa troca, porque o abracadabra tem o abracadabra e tem a aldraba, né? Que é uma fechadura que abre de dentro para fora e de fora para dentro. E quando a Yarinha apresentou esse vídeo, porque já é a segunda vez, né? Não, é porque assim, fora de casa ela é Yara, né? Aí a gente mais assim, minha mãe é Yara, então eu já falei 2 vezes, eu acho. Yara, tá. Mas eu acho que se você chamar ela de Yarinha, ela não vai se incomodar, não. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Eu estava dizendo que essa relação de fora para dentro, de dentro para fora, ela me faz lembrar, vocês conhecem a Leila Pinheiro? Porque ontem eu estava pensando nisso, falei assim, eu não sei quem é o autor, mas é uma música assim, viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Vocês conhecem essa música? Não sei o autor, eu sei que é a Leila Pinheiro que canta. E isso tem tudo a ver com a ideia de memória da neurociência, com a ideia de memória com a aprendizagem, e eu acredito que com a questão do museu também, a gente até vai desenvolver isso um pouco mais depois, mas memória e neurociência é praticamente um sinônimo de aprendizagem, porque se você não tem isso, você não consegue processar cognitivamente nenhum dado. E é exatamente de dentro para fora e de fora para dentro. A informação que você tem no meio ambiente, aquilo que você guarda como memória sua e essa troca, né? O tempo inteiro, na chamada memória de trabalho, que é aquela do momento que a gente está. Então, essa metáfora ela foi perfeita para a gente fazer essa relação entre a ideia até de memória histórica, né, museológica, e a memória pessoal, aquela nossa de dar significado às coisas. Estou ficando completamente seca porque eu suei quase toda a minha água orgânica andando ali para aqui e estou ficando sequíssima. Então, a gente vai fazer mais. Vocês estão entendendo? Vocês deu pra... Aqui, ó, tem um monte de lugar aqui, ó. E tem aqui também, ó. Alguém quer vir pra cá? Então ficou a via aqui, ó. E tem um monte de lugar aqui que eu estou falando certo.
Vocês estão sentados no chão. Bem que na idade de vocês, eu não levanta. Depois já tem sido mais disso. Bom, então, pode continuar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, anotei. Eu anotei mais uma coisinha, que é o seguinte: em termos de neurociência também, a gente tem essa memória que é feita dessa relação com as coisas que a gente sabe, que a gente tem assim, no momento, mas na evolução a gente chegou a um cérebro no qual a gente passou a ter memória do futuro. O ser humano é o único animal que consegue isso, de ter a memória futura, de planejar, de sair daquilo que são as coisas, as respostas fixas, orgânicas, para alguma coisa que vem da imaginação, de alguma coisa que não existe, aquela coisa da criação. Então, essa memória do passado e essa memória do futuro estão aqui com a gente agora, né? E toda essa ponte vai fazer a riqueza da relação com alguma coisa que tem sentido e a qual a gente vai atribuir significado. Tá bom. Acabei, chega. Obrigada. Chega. A questão então nós começamos, trabalhamos, né, e a gente vem trabalhando, inclusive lá em Ouro Preto também, com as perguntas, né, com a busca, não a busca de respostas, mas a busca de perguntas, né, com a questão de patrimônio das dúvidas. E depois eu vou explicar melhor para vocês na minha aplicação, meu trabalho com a museologia comunitária. Bom, então de onde surge a pergunta, uma retirada do Maturana, da experiência de ser alguém, do cotidiano de alguém que surge a pergunta. Então, de dentro para fora, de fora para dentro, a gente vai vivendo as experiências. A gente, com o cérebro que a gente tem como ser humano, como animal humano, a gente ultrapassa as respostas fixas, que são só respostas a esse meio ambiente, e a gente ultrapassa isso porque a gente cria questões, a gente cria problemas. Esse aspecto é essencial para a memória futura, o fato da gente criar problemas. Todo mundo aqui sabe que o ser humano cria problema pra caramba, né? E nem sempre cria soluções, mas tudo bem. O fato de se criar o problema, o fato de se criar a questão, o fato de se criar a dúvida, é que faz a gente, pelo menos eu acho, que é o que faz a gente desenvolver o interesse, a motivação, aquilo que atrai a gente. Aquilo que o pessoal da educação não tem ainda com relação ao museu. Vocês vão ter que... Vocês, vai ter que partir de vocês. E eu acho que é uma relação riquíssima. Porque, inclusive, ela pode fugir da formalidade. A proposta, inclusive, que a gente tem, as coisas que eu cheguei a conversar com a Yarinha em função da própria... quando a gente estava fazendo a edição do livro, veio muito em termos disso, de como é que a gente pode fazer essa ponte, não necessariamente de uma maneira formal, de uma forma muito mais aberta. Então, a dúvida passa a ser o motivo pelo qual a gente se encontra com o universo onde a gente está inserido, com o meio onde a gente está inserido. E a dúvida passa a ser o motivo pelo qual a gente se encontra na escola ou a gente se encontra no museu. Mas essa dúvida é o encontro da minha dúvida com a dúvida de cada um, porque as dúvidas não são iguais, as problematizações não são iguais, as questões não são iguais. Está dando aí para... Estão concordando? Se não estiver concordando, se não acha que é nada disso, não sei o que e tal, que aí a gente já começa a trocar, tá? Tá bom, certo.
já explicou anteriormente, né? Que são espaços privilegiados, tanto a escola quanto o museu, para esse trabalho, da dúvida, das questões, dos questionamentos, das relações, né? E da questão da cidadania, da questão política, né? Da questão da construção, né? Dessa própria humanidade, como nós colocamos aqui. Pode passar. Aí eu só queria acrescentar uma... tá bom, pode ser nesse também. Que é essa questão, quando entra nessa questão da dúvida, o que a gente faz nessa relação escola-museu, o que a gente imaginou a partir disso, né? A escola formal, ela é baseada na tomada de decisão verídica. E, desculpem os museólogos, os museus idem. O que é a tomada de decisão verídica? Existe um corpo de fatos, de conhecimentos, e a partir dali as respostas são corretas ou erradas. Então, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Cabral. Correto. Quem foi que descobriu... Não, Domadores, 4. Correto. Quando você entra no museu, você tem uma série de fatos que são dados como corretos, né? Tem uma coerência, e eles são corretos, dentro da coerência lógica daquela perspectiva. Então, dentro da coerência lógica daquela perspectiva, se você faz uma pergunta, a resposta que é dada é correta. Acontece que na vida, as tomadas de decisão tem nada a ver com isso, né? Vou casar com Pedro ou com João? Qual é a resposta correta? Tá difícil, né? Como é que eu vou me vestir hoje? Eu vou sair, vou me vestir para ir dar essa aula lá na Unirio. Eu perguntei para a Yarinha, porque a Yarinha sempre foi elegante da família. Então eu falava, Yarinha, como é que eu vou me vestir, né? Para ir para a aula, para não chegar e quebrar uma expectativa e tal. Porque senão eu via como vocês falariam. Não duvida não que eu via, porque assim, a roupa cômoda, colorida, é a minha praia, o meu maior. Então, qual é a decisão correta, né? Aí eu tive que passar por uma priorização de alguma coisa de acordo com um esquema de pensamento. Assim, não, aí eu vou botar aquela calça que é um pouquinho melhor, aquela blusa que é um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu vou ficar cômoda e tal, mas aí eu vou dar a aula um pouquinho mais, né, elegante. Então, assim, para eu fugir disso, porque na vida a gente não tem isso, para essas tomadas de decisão, eu preciso estar sabendo o que é que eu vou priorizar, o que é que eu vou valorizar. E aí, a gente chega à ideia de que nada intrinsecamente tem um valor específico e absoluto. Esses valores, e até o valor da informação que eu recebo, ou o valor do objeto que está no museu, ou o valor, ele pode ter sentido, ou seja, eu posso entender, né? Por exemplo, isso aqui são óculos. Eu até procurei na minha casa os óculos do meu pai, mas eu não consegui achar, eu ia trazer, eu ia mostrar para vocês. Se eu mostrar isso aqui para vocês, vocês sabem que isso são óculos, né? E vocês sabem que, para que serve, não sei o quê. Então faz sentido, esse objeto faz sentido. Nesse sentido que a gente está usando os termos sentido e significado. Acontece que quando a minha mãe morreu, eu estava mexendo nas coisas, né, ajeitando as coisas, e aí eu encontrei os óculos do meu pai. Quando eu olhei os óculos do meu pai, eu vi o meu pai. Porque era uma coisa tão, assim, próxima dele que então, aqueles óculos, além de serem óculos, têm sentido dentro
corrente de pensamento, ele tinha um significado especial. E no momento em que a gente une sentido e significado, numa exposição de museu, numa disciplina que a gente está dando, seja onde for, no momento que a gente faz essa união, a gente começa a trabalhar com os problemas, que são problemas que a gente traz, que são questões que a gente traz, que são emoções que a gente traz, e aí isso vai ficando completamente ligado. Aí sim, quando eu entro no museu, como eu entrava, né, pela mão do meu pai, eu tenho, e até hoje eu tenho isso, eu entro e eu tenho eu faço toda uma viagem, eu faço toda uma conexão, que não é só um museu. Quando eu ando por Ouro Preto, eu faço isso. Quando eu vou a algum outro lugar, eu adoro museu vivo. Adoro, acho aquela coisa de botar artista. Eu fui a Salem. Vocês conhecem as feiticeiras de Salem? Então, eu fui a Salem, e Salem, os meninos alunos da escola de teatro que tem na cidade, eles fazem toda uma representação. Então você anda num lugar que é um museu, porque as casas são todas antigas, e você tem a feiticeira sendo levada para ser julgada, e vai ter o julgamento, você pode ir junto, acompanhando, ela pede que você ajude, né? Help, aí você está numa loja comprando e correndo, e eu gosto dessas coisas. É verdade, é divertido, é gostoso. E assim, que quando eu entro, se não tem isso, eu faço. Eu viajo logo, vou logo fazendo as minhas coisas, vou logo vendo, não vejo, né, gente? Não estou completamente maluca, não, embora, assim, a caminho. Mas eu vou fazendo a minha viagem toda, lá no Maranhão, né, a gente saía para casa, vai fazendo a viagem. Vou vendo as coisas que poderiam estar acontecendo, né? Na casa do povo, aquela portinha lá, aí imagina o Paulo Manuel da Parada, portadão lá, você vai fazendo, eu vou fazendo essas coisas, porque, e isso tudo vai tendo, eu adoro ler coisas sobre o lugar, que não são aquela informação factual, né? Ler, por exemplo, uma das vezes que eu estou no preto, eu tenho um livro psicografado, que é do espírito do Tomás Antônio Gonzaga, diz lá a moça que escreveu. E é um barato aquele livro, porque depois eu saí para esses lugares e as pessoas vinham. E como a gente ficava muito tempo, outro problema que eu tenho com o museu, eu quero demorar o tempo que eu quero diante das coisas. E tem muito museu que não deixa. As pessoas ficam. No Museu da Inconfidência, eu fiquei amiga do guarda. Porque ele ficou tão desconfiado de mim que ele ficou do meu lado. Aí, quando ele ficou do meu lado, ele me dava uma montanha de informação. Ele sabia um monte de coisa. Olha só, não, a gente tinha um carinho ali com aquilo, sabia um monte de coisa. E contava causos. Vocês gostam de causos? Adoro. Causos. Ele contava causos, ele falava de alguns personagens daquele como se fosse vizinho dele. Não, isso assado, isso assim. O Aleijadinho, então, ele sabia várias coisas sobre o Aleijadinho. Não, eu achava que olha, nessa imagem tem isso assim. Se a senhora olhar desse lado, é uma mulher. Era uma imagem de uma santa. Mas se a senhora olhar desse, é um guerreiro. E era mesmo. E ele foi me dando, e eu adorei, porque ele ficou do meu lado lá, mas ele ficou primeiro porque ele desconfiou de mim. Ele falou assim, vai pegar alguma coisa. E outros museus, teve um museu que eu não consegui ver. Aí a gente já mudou, mas o Museu de Folclore em Recife, eu não consegui ver, porque só podia ir com o guia era rápido demais para o meu ritmo, e eu não estava velha assim como eu estou agora não, eu estava mais nova. E o guia era rápido demais para o meu ritmo, para acompanhar o negócio, então, e tinha que ir junto com as outras pessoas, não podia ficar para trás. E aí eu fiquei assim, não, assim não dá, realmente não dá. Ou então, essas coisas do museu, estou saindo do tema, mas eu vou contar só isso para você. O museu, não tem agora uma luzinha assim, uma luzinha ali em cima do negócio, e eu não consigo ler. E agora eu estou velha. Eu sempre tive, mas agora eu estou velha. E piorou, porque além da miopia, eu tenho vista cansada. Então eu não consigo
ainda estão assim. Tem outros que estão muito legais, que são ótimos para a gente visitar. Mas enfim, eu estava falando isso por quê? Vocês estão me acompanhando? Você está me acompanhando? Hein? Você está se acompanhando? Uma boa pergunta, eu estou. Eu estava falando disso por causa da emoção. Por causa da questão dessa relação ser emocional para mim e poder ser emocional para os alunos das escolas, para os professores das escolas, assim como eu acredito que seja para vocês, porque se vocês estão fazendo museologia, de alguma maneira vocês têm essa relação. Estava falando por causa disso. E por causa da tomada de decisão em situações ambíguas, em situações que são as tomadas de decisões da vida, que é para isso que a gente aprende alguma coisa, para a gente poder ter um sistema da gente, mas 2 mais 2 são 4, porque essa é a lógica matemática. Eu vou escolher o Pedrinho para casar comigo por causa da minha lógica pessoal, a partir dos conhecimentos que eu vou adquirindo, porque senão não faz sentido nenhum. Na tomada de decisão, em situações onde não há resposta certa ou errada, não tem jeito. Então, esse campo de confluência, que faz parte da história da Yarinha, na medida em que ela foi partindo da museologia, isso tudo aqui é a história dela, né? Ela foi partindo da museologia mais tradicional para a área de educação e para a questão da museologia comunitária, né? Da etnomuseologia, que é uma coisa que eu acho muito bonita também. Obrigada. Vocês estão falando tudo que eu penso, porque eu estava pensando, agora não podia falar. Que bom! Não podia falar. Eu posso, porque eu sou bióloga. Eu não podia falar. Ontem quando a gente estava conversando, eu e a Aline, né, como é que a gente vai fazer amanhã e tal, aí eu falei assim, tem coisa que eu posso falar. Você pode até ficar meio assim, mas eu falo, porque eu sou bióloga. Ela está numa posição mais rígida, né? Mais votada. Não, fora disso, eu sou da área de educação, preocupada com a educação e, assim, muito preocupada com o fato de que ninguém quer ir ao museu, caramba, ninguém quer. Você fala, vamos museu, museu. Mas a minha neta, que não mora aqui, né? Mas não mora no Brasil, mas a minha neta era louca, quando a gente vamos para Boston, Boston para ela é um museu, é o museu da criança. E é então, o dia inteiro. Hein? Ela passa o dia inteiro no museu. O dia inteiro, a gente tem que ir para Boston, assim, tem que escalar um adulto que vai ficar com ela o dia todo lá naquele museu, e os outros saem para ficar hora Boston, porque ela é no museu.